Oi amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês estão? Estou aqui hoje para falar um pouco sobre linguagens, certo? Linguagens é uma das áreas mais importantes também no Enem e eu vou te mostrar um passo a passo. Vou te falar também tudo que eu fiz nessa área para poder melhorar e acertar mais questões, né? Ter um melhor rendimento, ter um bom resultado. E eu espero que vocês possam também aplicar essas dicas que eu vou te passar aqui na prática. Vamos lá! Antes de tudo, antes de eu te passar aqui as dicas e te passar também esse roteiro pronto, né, esse passo a passo, é importante falar que essas dicas funcionaram em grande parte para mim. Então é importante que você também teste, que você veja se também funciona para você. Porque às vezes é muito relativo, depende de cada estudante, depende do tipo de estudante, né, da forma que a pessoa estuda, da realidade, da rotina. Então, aplica, veja se realmente funciona as técnicas de estudo, essas dicas, né, para valer ali no momento quando você estiver fazendo as questões, resolvendo, fazendo simulados. E se funcionar perfeito, maravilha, mas se não, você só precisa ajustar e deixar mais assim de acordo, né, e que fique mais de acordo e compatível com a sua forma de entender, de compreender aquele assunto. Tranquilo? Então vamos lá. A primeira coisa, eu acho que o que eu fiz em linguagem, né, para melhorar, e eu acho que foi fundamental, ter essa noção de que literatura era totalmente diferente de gramática, da parte da interpretação de texto mesmo. É claro que em literatura também tem isso, quando você está fazendo as questões, mas na literatura eu percebi que o que eu precisava melhorar mais era em relação às escolas literárias. Então o que eu fiz? Eu fiz uma tabela mesmo, eu fiz uma tabela com todas as escolas, então barroco, arcadismo, romantismo, né, parnasianismo. Então eu fui colocando tudo isso e eu coloquei os pontos mais importantes de cada um deles, porque eu senti essa dificuldade, como eu posso dizer, quando eu estava resolvendo as questões, né, eu tinha essa dificuldade de diferenciar um ou outro. Então, quando eu fiz essa tabela e coloquei os pontos mais importantes de cada escola, isso me ajudou bastante a encontrar a alternativa correta quando eu fazia as questões. Então, essa foi a primeira coisa que eu fiz. Eu fiz essa tabela com as escolas literárias para poder entender o que se passava mesmo, o que significava ali cada tipo. E, de certa forma, essa tabela acabou me ajudando bastante, né? Foi um material de apoio, porque quando eu fazia as questões, principalmente dessa parte de literatura, eu já tinha essa noção ali dos pontos mais importantes e a partir disso, a partir dessa tabela, eu já conseguia encontrar a alternativa correta, né? Eu já conseguia resolver as questões nessa parte de literatura. Indo agora para a parte de gramática, né? O que eu fiz? Eu sentia muito essa minha dificuldade também de interpretar os textos. Eu não tinha muito hábito de leitura, então ler aqueles textos grandes de português, de gramática, isso me atrapalhava bastante, porque às vezes eu nem conseguia responder tudo. Eu não conseguia ler tudo e ter noção ali 100% da prova de linguagens. Então, o que me ajudou foi treinar. Foi fazer várias questões, foi fazer simulados, porque eu sabia que se eu treinasse, se eu tivesse ali, né, se eu criasse um hábito de resolver as questões, de ler aqueles textos, querendo ou não, uma hora ou outra, eu ia melhorar, eu ia ler mais rápido, eu ia ter uma leitura mais dinâmica, eu ia conseguir interpretar aquele texto de uma forma melhor, eu ia conseguir entender aquele texto para poder encontrar a alternativa correta, porque eu percebia muito isso também. Às vezes eu não conseguia nem entender o texto, e aí eu ficava procurando a alternativa correta, mas eu nem sabia, eu nem tinha entendido direito, na verdade, o que a questão estava pedindo, né? Então, isso tudo a longo prazo acabou me ajudando bastante. Claro que não é assim do dia para a noite, você já não vai acordar sabendo assim tudo perfeito, mas é a longo prazo, né? Um passo de cada vez, e eu sabia disso, então isso acabou me ajudando bastante, né? Ter essa disciplina. A disciplina me ajudou bastante nisso, porque normalmente eu fazia assim, né? Na primeira semana eu fazia 10 questões de linguagens, na outra 20 questões. Eu ia aumentando, eu ia progredindo, conforme eu ia acertando mais questões, conforme eu já estava me sentindo ali mais tranquilo, eu já tinha se tornado um hábito, então já não era mais uma questão, um problema para mim. E isso me ajudou bastante nisso mesmo. Então, essa questão de criar um hábito, de ter essa disciplina para poder fazer as questões, de fazer os simulados, foi um outro ponto muito importante também, né? Para entender mesmo como se faz ali, como resolve as questões, como ler o texto de uma forma mais dinâmica, para encontrar a alternativa correta. Um terceiro passo que me ajudou muito também em linguagens, e que eu acho que todo mundo sabe disso, né? Não só em linguagens, mas em todas as áreas, né, cobradas no Enem. Vocês sabem que o tempo é muito importante. Então, assim, as formas que você buscar, que você encontrar para otimizar tempo, use. E eu percebi isso, eu vi que uma coisa que me ajudou bastante a otimizar tempo nessa parte de linguagens foi, ao invés de ir para o texto, para ler o texto, depois ir para o enunciado, depois ir para as alternativas, eu começava primeiro pelo enunciado, pelo comando da questão. Então, quando eu já ia para o texto, eu já sabia o que eu estava procurando. Eu já entendia o que a questão estava pedindo, né? O que estava exigindo de mim.
Então, eu ia para o texto procurando, procurando, né, as informações, circulando, sublinhando, para depois ir para as alternativas e encontrar a alternativa. Isso me ajudou muito a otimizar tempo. Outra coisa muito boa também que me ajudou em linguagens é não encontrar a alternativa correta. Querendo ou não, eu ia encontrar. Mas assim, vocês entenderam, né? Eu primeiro ia buscando ali, né, cortando as alternativas erradas, que eu tinha certeza que não eram, de jeito nenhum. E sempre tem uma ou duas que a gente sabe que não é de jeito nenhum, né, que não são de jeito nenhum. Então, a partir do momento que eu estivesse anulando, cortando aquelas alternativas, a probabilidade, a chance de eu encontrar a alternativa correta era maior. Isso me ajudou muito, principalmente nas questões que eu tinha mais dificuldade, que eu tinha uma certa dúvida, que eu não tinha, que eu não tinha entendido, que eu não tinha compreendido aquele texto. Então isso me ajudou bastante em relação a essa questão, né? Outra coisa que me ajudou muito também foi passar direto para o gabarito as alternativas, né? Ou as questões ali que eu já tinha certeza que eu não ia mudar de ideia e que eu tinha convicção de que era aquela alternativa. Então eu já passava direto para o gabarito para não perder tempo e também não evitar de que no final da prova, se eu estivesse passando tudo de vez, né, de uma só vez, eu não errasse alguma questão ali no gabarito por desatenção, por pura bobeira. Então, para que isso não acontecesse, e também acho que até por lógica, né, para ser mais estratégico. Você sabia que eu não ia mudar de ideia, por que eu ia deixar para fazer isso no final da prova? Então eu já passava direto para o gabarito, que já seria um problema a menos também, né? Outra coisa que me ajudou muito, quando eu abri a parte de linguagens, né, a prova de linguagens, eu não ia corrigindo ali, fazendo as questões, né, em ordem. Eu circulava aquelas questões que eram mais fáceis para mim. Então, por exemplo, de charge, que tinha um texto menor, de literatura, que eu já tinha um bom domínio. Então, eu ia circulando essas questões para poder resolver elas primeiro. Por que eu fazia isso? Primeiro, para ser coerente com o TRI, né, não tem lógica nenhuma, às vezes, você acertar uma questão difícil e errar uma fácil. Então, eu já ia seguindo essa linha, essa coerência, né, nas questões ali, enquanto eu estivesse resolvendo. E isso me ajudava também a ganhar confiança, porque, querendo ou não, se eu estou resolvendo aquelas questões mais fáceis, estou conseguindo responder. Isso já me dá mais um gás, né, uma energia ali, uma confiança para poder responder as questões mais difíceis no final da prova, né? Aquelas questões maiores, que tem um texto maior, que já tem um pouco um nível de dificuldade, de compreensão maior e de interpretação também. Então, esse foi um outro fator que acabou contribuindo bastante para que eu conseguisse entender e resolver, né, grande parte das questões de linguagens. E otimizar tempo, querendo ou não. Essa questão do tempo, né, como eu falei, também, assim, é fundamental. Você tem que otimizar tempo, você tem que encontrar técnicas de estudo, técnicas de resolver as questões, para que você consiga absorver aquele assunto e que você também consiga entender a questão e encontrar a alternativa correta, né? Você precisa encontrar essas formas. E essas foram as que eu encontrei. Então, eu acho que é bom que você também pode até testar aí, se também funciona para você, e começar a colocar em prática, para você otimizar tempo e conseguir resolver todas as questões do Enem, né, de uma forma muito mais estratégica e ativa. Eu acho que no mais é isso, gente. Foi basicamente isso que eu fiz. Em linguagens, assim, eu sentia que a minha dificuldade era realmente na interpretação de texto. Então foi o que eu peguei pesado, foi no que eu foquei mesmo, né? Então eu fiz bastante simulado para poder entender, criar esse hábito de resolver as questões, de ler aqueles textos, de entender, né? De conseguir interpretar mesmo os textos. Então foi o que eu foquei. Essa era a minha dificuldade e foi o que eu fiz para melhorar em relação a isso. Então é muito importante quando a gente se conhece, quando a gente vê ali o que a gente está errando, para que a gente consiga melhorar. Se você tem dificuldade nisso, em interpretar texto, então já é uma maravilha, né? Já é meio caminho andado. Então é importante que você se conheça mesmo e veja quais são as áreas, o que precisa ali melhorar ainda, para você acertar mais questões e ter um bom rendimento nessa parte de linguagens. Então é muito importante quando você tem essa noção para que você consiga mesmo criar estratégias e formas para poder estudar e acertar, resolver as questões de linguagem, né? Essas foram as formas que eu encontrei, porque eu sabia que as minhas dificuldades giravam em torno disso, da interpretação do texto, da otimização do tempo e também naquela questão das escolas literárias, né, que eu tinha um pouco de dificuldade. Então eu foquei nisso e comecei a aplicar, né, a colocar em prática, para que eu conseguisse melhorar. E foi exatamente isso que aconteceu, graças a Deus. Eu acho que depois de um tempo eu já fui melhorando, fui acertando mais questões, fui entendendo como interpretar os textos também. E é isso, gente. Nada assim é do dia para a noite, é a longo prazo, mas se você tem disciplina, se você não desiste no meio do caminho, dá tudo certo e não tem erro, tá certo? Mas é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Em caso de dúvidas, é só falar comigo aqui nos comentários. Então esse foi o vídeo e, mais uma vez, obrigado por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.